Então, nós já falamos da Trimurti, que poderia ser o início de tudo. Mas, no princípio, aqui na Terra, só existia o mental, porque tudo era gasoso, mas já existia a ideação cósmica. Descobriu-se que os seres humanos e todos os outros seres vivos compartilham de um antepassado comum e que evoluíram através de processos naturais, como formas de vidas. Isso há bilhões de anos. Eu acredito que houveram primeiros minerais, depois os vegetais, depois o reino animal. Mas existem mitos que dizem que os Anunnakis seriam uma raça de seres extraterrestres que vieram para a Terra há cerca de 450 a 500 milhões de anos. O mais antigo dos Anunnakis seria Enlil, o deus do ar, e Enki, que era adorado como o senhor da terra, que muitos também relacionam com Jeová, Javé. Então Enki, amigavelmente, passou sua coroa divina para seu filho Marduk. Ao mesmo tempo, como resultado das mudanças políticas e desenfreadas, Enlil, o já mencionado deus sumério, foi gradualmente delegado para uma posição secundária, pelo menos dentro dos limites da Babilônia. Gente, essa história também nos faz lembrar a história de Ismael e Isaque, não é? Os povos que habitaram a antiguidade foram os sumérios, assírios, babilônicos e acádios. Os sumérios chegaram à região por volta de 5.000 anos. E Inaná, que era adorada na Suméria entre 4.000 e 3.100 anos, que também foi chamada de Ishtar, que seria a esposa de Javé, ela era especialmente amada pelos assírios, que a elevaram para se tornar a divindade mais alta do panteão. Inaná ou Ishtar é mencionado na Bíblia hebraica e ela influenciou bastante a deusa fenícia Astarte e, mais tarde, incentivou a deusa grega Afrodite. Aí nós podemos ver também a história da Torre de Babel, que tinha cerca de 90 metros de altura e não resistiu à ação do tempo. E ela pode ter sido construída em o Zigurate, na Babilônia. E contam que Deus teria descido para observar o andamento da obra e que ele decidiu intervir na situação, causando uma grande confusão entre os homens. O deus Enki mudou a língua falada pelos homens, o que causou essa grande confusão entre eles. Porque, como é apresentado na Bíblia, é o Deus protetor da cidade de Babilônia. E aí foi então que o Marduk, o importante deus Marduk, que era responsável,
E Marduk também ajudou a apagar a adoração de outros deuses que existiam antes dele, que era o seu pai, o deus babilônico, tido como criador, que era o responsável. Assim como aconteceu com relação aos romanos, com o panteão grego, os assírios também adotaram para si a idolatria às divindades mesopotâmia, incluindo Marduk. Mas a escrita que nós conhecemos só veio criada há 3.000 anos antes de Cristo pela civilização suméria. Temos também o livro de Oséias, que aborda em suas narrativas as influências que o culto de Baal exercia sobre Israel do Norte e as consequências. O livro de Oséias podia representar uma luta entre Javé e Baal pelo posto alto, mais alto do suposto panteão israelita, que pode indicar Baal como uma única entidade antagônica a Javé. E também temos mais uma reflexão sobre o poeta Moisés, que foi o precursor do islamismo, cristianismo, que acreditam que os mesmos mandamentos são originários do livro de Ram, ou Lei do Uno, que foi escrito há milhões de anos atrás. E isso tinha relação com o planeta Vênus. Então, nós podemos concluir que houve várias vezes ligações entre essas histórias. Então, eu queria aí que vocês comentassem se entenderam.